Bom dia a todos. Que privilégio poder mais uma vez compartilhar a palavra. Eu creio que esses dias ah, Deus me trouxe aqui não apenas para ministrar, mas para ser ministrado. Fui muito impactado com a vida do pastor Seni, um testemunho vivo, um homem alegre, dinâmico, que curte a vida e curte o ministério. Obrigado. Eu filmei até esquilo ontem, fiquei andando. Mandei uma foto de um alce para o meu filho. Eu estava numa correria tão grande e Deus me trouxe para cá, para parar, para também ouvir a voz dele. Então, muito obrigado pelo convite. Eu me senti muito amado por vocês e tenho certeza que Deus vai fazer coisas tremendas aqui no Canadá. Conversei com alguns jovens com chamado ministerial, querendo pregar, querendo ministrar. E hoje eu quero te equipar para que você ganhe pessoas para Jesus. Quem quer ganhar gente para Jesus aqui? Hoje Deus vai acender teu coração para a obra missionária. Amém? Eu quero compartilhar com vocês Lucas capítulo 10, versículo 1 a 9. Você já tomou um bom café, né? Quem tomou um café bom aí? Eu nunca comi tanto bacon na minha vida. Mas falaram aqui que o bacon não engorda aqui. Não sei, pastor. A gente ora e as calorias ficam no prato. Aleluia. Mas quero dividir aí um pão fresco, a palavra de Deus com você hoje pela manhã. Lucas 10, versículo 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdam ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade, forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus chegou até vocês. Aleluia! O reino de Deus chegou. Jesus envia os discípulos de casa em casa. Me chama a atenção o ardor missionário da igreja primitiva. Eles pregavam de casa em casa. O ministério de Jesus aconteceu nos grandes ajuntamentos, mas também nas casas. Jesus pregou na casa de Zaqueu, Jesus pregou na casa de Pedro, quando desce aquele paralítico pelo telhado. Jesus pregou na casa de Marta, de Lázaro, na casa de Simão o leproso. Aquele lugar Lázaro vivia, Simão não era leproso e Jesus foi ungido, preparado para a sua crucificação. A igreja primitiva também se reunia nas casas. Em Atos 2, a Bíblia diz que eles partiam pão e oravam de casa em casa. O ministério de Paulo acontecia nas casas. Ele tinha uma estratégia missionária interessante. Ele normalmente procurava, quando ia a uma cidade, primeiro a sinagoga. E ali apresentava que Jesus era o Messias para os judeus. Normalmente havia conflito, foi assim em Corinto, quando ele apresenta o evangelho. Muitos não concordam, mas Crispo, o chefe da sinagoga, se converte. E então eles começam a igreja de Corinto na casa de Tício, chamado o Justo. O mesmo acontece entre os filipenses. Quando eles chegam, depois de uma visão que Paulo tem, passa a Macedônia, nos ajuda, ele chega à cidade de Filipos e lá vai procurar um lugar de oração junto com Silas e encontra uma mulher, vendedora de um tecido, e caro na época, chamada Lídia,
E ele então fala com aquela mulher, apresenta o evangelho a ela, ela se converte e a igreja de Filipos começa na casa de Lídia. O mesmo acontece na cidade de Efésio, quando eles começam a pregar, depois de vários movimentos do Espírito, eles vão parar na casa de Tirano, a escola de Tirano, onde Paulo passa ensinando a palavra de Deus 2 anos. Queridos, o evangelho se espalhou através de pessoas como eu e você, que pregaram de casas em casa. E hoje eu queria te desafiar a ganhar o seu condomínio para Jesus. Eu queria te desafiar a ganhar o seu colégio para Jesus. Eu queria te desafiar a ser, sim, um missionário, um homem de Deus, uma mulher de Deus, onde Ele te colocou. Jesus compartilha algo com os discípulos que é capaz de acender os seus corações. Quando Jesus pregava, normalmente o coração aquecia. Eu gosto quando ele está andando no caminho de Emaús com os 2 discípulos, e a Bíblia diz que ele compartilhava as Escrituras e o coração deles ardia. Enquanto eu li as palavras de Jesus nesse texto, o meu coração começou a arder. E hoje eu quero compartilhar com você as palavras de Jesus, que inflamaram o coração desses primeiros discípulos, as mesmas palavras que vão inflamar o meu e o seu coração, para continuarmos a pregar o Evangelho. Quantos querem aprender essas palavras de Jesus? A primeira palavra que Jesus divide com os discípulos, nos envia para essa obra missionária, é uma visão inspiradora. A mensagem de Jesus para ele, antes de tudo, é uma visão. Ele vai dizer, ele lhes disse, a colheita é grande. Jesus está apresentando uma visão. Eu gosto da definição de Bill Hybels a respeito do que é uma visão. Visão é uma fotografia do futuro que produz paixão. Eu gosto dessa definição. Jesus está fazendo exatamente isso, colocando uma visão diante dos seus discípulos. Uma grande colheita vai acontecer através de vocês. Em João capítulo 4, versículo 35, ele fala algo parecido. Ele fala, os campos estão brancos. Ele não está dizendo apenas que vai acontecer uma grande colheita, mas que ela vai acontecer naquele momento, agora, está preparado. Ei, eu vim dizer para vocês, uma grande colheita vai acontecer no Canadá e vai ser agora. Ah, Deus projetou essa foto, Deus trouxe vocês para esta terra como agentes de transformação. Eu tenho certeza, vocês foram chamados por Deus para aquecer o coração. E tudo começa com uma visão. Normalmente os discípulos se colocam em movimento a partir de uma visão. Foi assim com Abraão. Quando Deus manda ele sair da sua terra, o Senhor lhe dá uma visão. O Senhor lhe mostra uma fotografia de uma nação. O Senhor faz isso projetar através das estrelas. Assim vai ser sua descendência, através do pó da terra. E de visão em visão aquele homem segue. O mesmo acontece com Moisés, quando o Senhor o chama para libertar o seu povo no Egito. Ele tem uma visão, ele vê uma sarça que pega fogo e não se consome, e a partir dali Deus fala com ele, e projeta a fotografia, você vai trazer meu povo para uma terra que emana leite e mel, você vai livrá-los do poder da escravidão, uma fotografia. O mesmo aconteceu com Jeremias, quando Jeremias é chamado por Deus para desafiar as autoridades do seu tempo. Ele está com medo, ele diz, eu sou uma criança, Deus, como é que eu vou fazer isso? Então Deus lhe diz, o que você está vendo? E ele diz, eu vejo um galho de uma amendoeira. E Deus lhe responde, eu velo para cumprir a minha palavra na sua vida. A palavra amendoeira, na língua hebraica, tem a mesma fonética da palavra velar, cuidar. É como se Deus dissesse, toda vez que você ver uma amendoeira pelo caminho, lembre, eu estou cuidando de você. Pregue a palavra, ministre as autoridades, confronte, eu vou guardá-lo, uma visão. Os nossos corações se aquecem quando Deus apresenta uma visão para nós. Hoje eu quero apresentar uma visão para vocês. Eu vi Deus
tomando conta desta terra. Eu vi Deus despertando pessoas para um tempo novo. Eu vi algo tremendo do poder acontecendo neste lugar. Quando o pastor começou a cantar hoje e falava do Canadá, e talvez você se questione por que você está aqui, Deus tem um propósito através da sua vida para abençoar muitos. Visão, visão. Eu creio no poder de uma visão. Há muitos anos atrás eu fui impactado. O pastor Elias Dantas começou um movimento de unidade das igrejas entre os jovens. Também ele lançou um braço do GKPN para pastores de jovens. Eu lembro que em 2012 eu fui para a Malásia num encontro com pastores do mundo todo. E a gente sentava nas mesas e compartilhava o que Deus estava fazendo em cada lugar. E eu voltei impactado com aquilo. Eu conheci gente na Malásia que estava fazendo um ministério maravilhoso no Brasil e eu não conhecia. Eu falei, a gente precisa se unir, andar junto. E quando voltamos para casa, chamei meu pastor de jovens e nós começamos um movimento de unidade lá em Curitiba, entre os pastores de jovens. Nós nos reuníamos cada 2 meses e compartilhávamos boas práticas, dávamos testemunhos, orávamos uns pelos outros. E então, depois de caminharmos um determinado tempo, resolvemos começar um movimento de unidade entre as igrejas. Por que não ensinar para as nossas ovelhas o que tem nos abençoado? E então começamos um movimento chamado SDA, Semana de Avivamento. Era algo muito simples. Durante uma semana, no ano, nós nos reuníamos e fazíamos culto cada dia numa igreja diferente, com um ministro de louvor diferente, com um pregador de uma denominação diferente. É tipo a igreja no Canadá, assim. Tem gente de tudo que é, né, tipo, misturada. É a igreja presbiteriana, mas que batiza por imersão e que tem cânticos pentecostais. É uma benção. Eu estou me sentindo em casa. Semana do Avivamento. Eu lembro que a primeira reunião que nós fizemos foi na igreja luterana. Quem pregou foi um pastor da Quadrangular e quem ministrou louvor foi um batista. Avivamento, queridos. A igreja lotada. Fizemos na segunda, na terça, na quarta. Cada dia a igreja mais cheia. Era uma benção. Quando terminou aquela reunião, nós estávamos tão entusiasmados com o que Deus estava fazendo, com a visão de unidade. E continuamos. Depois de alguns anos fazendo aquele movimento, então o Espírito Santo começou a nos incomodar, que precisávamos, sim, avivamento tem a ver com salvação de vidas, precisávamos terminar aquele movimento com uma cruzada evangelística. E então eu integrei uma comissão que foi procurar lugares para nós fazermos um evento para os jovens. A ideia era um evento para 5, 6 mil pessoas. E então eu fui. Lá perto da igreja tem um estádio, né, um estádio do time maravilhoso, do Atlético Paranaense, a Arena. E eu tinha um irmão que era da igreja e trabalhava lá, então eu marquei. E eu fui no estádio para, na verdade, ver uma tenda que tinha ali perto, um lugar que eles tinham de eventos para 6 mil pessoas. Cheguei naquele lugar e então começamos a fazer as negociações, ver quanto custava, como que seria o evento ali. E então aquele meu amigo falou assim, pastor, você não quer conhecer o campo de futebol? Eu falei, claro que eu quero. E ele me chamou para ir no vestiário primeiro. Estava com mais 2 colegas, pastores, e nós fomos ao vestiário. E então ele falou, espera aí um pouquinho. Antes de entrar no campo, eu vou pôr o som da torcida aqui. Eu cuido dos tours. Espera um pouquinho, pastor. E eu fiquei ali embaixo esperando para subir para o campo de futebol. De repente começa assim. Aquele barulho de multidão. Assim, pode subir, pastor. Eu fui subindo as escadas. Sério, eu fiquei até nervoso. Parecia que eu estava entrando em campo. E quando eu pus o pé no gramado, eu tive uma visão. Eu vi aquele lugar lotado. Eu falei, meu Deus. O culto vai ser aqui. Isso era fevereiro de 2017. Nós fomos para debaixo do gol. Falei, meu Deus, eu vi algo.
nos ajoelhamos ali, eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro, o evento é em julho, não dá tempo, eu não sei se tem agenda, mas Pai, eu vi algo. Se isso é do Senhor, faz acontecer. Queridos, o nosso Deus é poderoso. A visão que Ele nos dá nos empodera. Eu lembro que eu comecei a orar. Começamos a falar com alguns pastores, com alguns líderes, e tudo parecia algo muito absurdo. Conseguimos uma agenda com o Atlético. Deus foi operando. Conseguimos fechar o contrato em maio. Nós tínhamos definido que se fizéssemos um culto, íamos cobrar R$10 por pessoa para que as pessoas pudessem evangelizar. Se eu lotasse o estádio, 40 mil pessoas, não pagava nem um terço do valor do evento. Combinamos que não íamos chamar pregadores famosos, nem bandas. Não era um show, era o culto da igreja. Só o nome de Jesus seria anunciado. Eu lembro que eu fui conversar com um pastor e ele me disse assim, menino, quem vai pregar? Eu falei, não posso dizer. Quem vai tocar o louvor? Eu falei, não posso dizer. Ele falou, desse jeito você não vai pôr ninguém nesse estádio, menino. Eu falei para ele, Jesus atraía multidões no passado, Ele continua fazendo isso hoje. Ah, queridos, não tínhamos dinheiro. Deus falou para mim, vai dar um passo de fé. Eu lembro, um dia antes de assinar o contrato, eu estava orando e Deus me deu uma palavra, chuva de pão. Vai que eu vou te dar os recursos. Eu falei, meu Deus, que loucura. Nós somos fiadores como igreja do projeto. Eu lembro da reunião do conselho e se não fechar a conta. Meu pai falou assim, eu e ele pagamos a conta. Eu falei, meu Deus do céu. Mas o nosso Deus é poderoso. No dia seguinte, quando fechamos o contrato, milagres começaram a acontecer. Um irmão liga para mim. Deus tinha me falado que ia entrar uma oferta de R$100 mil, que seria um sinal para aquele projeto. Aquele irmão liga para mim. Pastor, Deus falou comigo, quero enviar uma oferta. Ele enviou R$70 mil. Eu lembro que eu peguei o telefone, agradeci, quando desliguei, falei, Deus, o Senhor disse 100, está faltando 30. No culto domingo eu fui pregar, e quando terminou a mensagem, o mesmo irmão liga para mim e fala, pastor, quero lhe pedir perdão. Deus tinha mandado eu dar R$100 mil, mas o tesoureiro da empresa mandou eu dar 70. Mas Deus falou comigo, eu quero integrar o valor da oferta, R$100 mil. Deus começou a fazer algo tremendo. Em poucos meses nós já tínhamos todo o recurso que precisávamos. Em julho de 2017, 42 mil pessoas se reuniram no estádio. Eu quero mostrar o vídeo do que aconteceu. Olha o poder de uma visão. Vocês estavam lá? Olha o que Deus fez. Dá para soltar? Começou um movimento. Cada dia numa igreja. Igreja, os pastores pregando. O último dia foi na minha igreja, o culto. Saímos numa caminhada de oração em torno do estádio. No dia seguinte, das 2 às 7 horas, as igrejas se reuniam para orar, cantar. 7 horas da noite começava o evento evangelístico. Jesus continua atraindo multidões. 42 mil pessoas estão aqui hoje. Aleluia!
Coral da Cristolândia, o povo que saiu da rua, usuários de drogas cantando. Nós oramos pelo Brasil, clamamos para que Deus sarasse a nossa terra. Mil pessoas entregaram a vida para Jesus nesse dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em 2019 fizemos de novo. Recorde de público da Arena da Baixada. Não foi no jogo da Copa do Mundo, quando o Messi veio, nem na luta do UFC. Foi a igreja declarando que Jesus era o Senhor de Curitiba. Hoje eu vim apresentar uma visão para vocês. O Canadá está em chamas. Deus vai fazer algo novo nesta terra. Ele trouxe pessoas do Brasil para cá. Nós vamos pregar o Evangelho. Pessoas vão ser salvas, libertas, curadas, transformadas. Ei, saiam de casa em casa. Apresentem uma visão. As coisas não acontecem porque não cremos. Não é verdade que esse país é liberal. Não é verdade que esse país não tem jeito, que as portas estão fechadas para o Evangelho. Não é verdade. Se vocês creem nisso, o diabo ganhou. Creiam diferente. Esta é terra que mana leite e mel, terra de promessas, lugar de bênçãos. Ei, se levantem, apresentem uma visão. As pessoas vão crer e algo novo vai acontecer neste lugar. Uma grande colheita. Uma grande colheita. Eu vi uma grande colheita. Os campos estão brancos. Quantos estão vendo? Ei! Jesus apresentou uma visão. Segundo, a mensagem de Jesus também foi uma ordem enfática. Olha o que ele diz. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vão. Ordem enfática. Sabe, a palavra que Jesus usa aqui para enviar é a mesma palavra que ele usa para expulsar demônios. Equibalo. Saiam! Eu não sei se você já viu alguém expulsando demônios, mas normalmente não é assim. Por favor, seu demônio, sai daqui, dá um espaço, por gentileza. Quando alguém expulsa demônios, esse é normalmente uma palavra de autoridade. Saia. Jesus está dizendo para os discípulos, saiam da minha frente. É uma ordem enfática. Ele literalmente está se expulsando da igreja para as casas. O lugar da comunhão para abençoarem outros. Eu não sei se você sabe a diferença entre uma ordem e uma ordem enfática. Para mim isso é muito claro. Lá em casa, quando meu pai ia dar uma ordem enfática, ele falava com os dentes cerrados. Michel, sai daqui agora. Faz o que eu estou mandando. Eu já sabia. A minha mãe tinha um jeito um pouco diferente. Ela, quando dava uma ordem enfática, ela conseguia levantar só uma sobrancelha, assim. E a gente sabia. Ela estava falando sério. Era para fazer imediatamente. Quando Jesus nos manda pregar o Evangelho, essa é uma ordem enfática. Não retenham o que eu dei para vocês. Compartilhem com os outros. Saiam da minha frente agora. Sabe por que o Evangelho não cresce? Porque nós não pregamos o Evangelho. Ei, hoje eu vim mandar vocês embora daqui. Saiam! Se espalhem! Preguem o Evangelho! Ai, mas pastor, eu vou ferir a liberdade do outro. Eu fui pregar um dia aqui numa igreja nos Estados Unidos, brasileiros, em Nova York. Os jovens da igreja nunca tinham feito evangelismo de rua. Nunca tinham pregado o evangelho numa praça.
Eu lembro que eu falei para eles, tinha uma praça na frente da igreja. Eu falei, vamos fazer evangelismo aqui na praça. Pastor, aqui esse negócio não dá certo. Eu falei, vocês já fizeram? Não, nunca fizeram. Então, como que vocês sabem que não dá certo? Nós saímos com os folhetinhos na mão. Fizemos um culto na garagem da igreja, nos lanchinhos lá que eles organizaram, uma banda de louvor. Saí com os jovens, a gente foi pregando. Tinha gente que não queria nem ouvir, que achava estranho, é verdade. Mas nós levamos dezenas de jovens para a garagem. Eles viram os meninos se convertendo. Um rapaz mudando de vida, uma senhora aceitando a Jesus. Gente que depois eu visitei a igreja, depois de anos, estava lá. Querido, sabe por que o evangelho não cresce? Porque o diabo faz você crer que as pessoas não vão ouvir a sua palavra. Ei, jovens, por favor, comecem a evangelizar nas praças. Por favor, comecem a orar pelas pessoas que estão na rua. Por favor, parem de pensar que vocês estão invadindo a privacidade. Isso é besteira do diabo. Você tem remédio para a vida das pessoas, você está guardando com você. Ei, se levantem, Deus está mandando, saiam daqui, entrem nas escolas, metam o pé na porta. Ei, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Ei, você não entendeu? É nós que entramos, é nós que invadimos. Eu vim com o pé na porta e falar, diabo, saia daqui. Nós vamos entrar. Quantos entenderam a ordem enfática de Jesus? Comece, pregue, não tenha medo. Deus vai usar a sua vida. Terceira lição que eu aprendo com essa mensagem de Jesus, a mensagem de Jesus para os discípulos, além de apresentar uma visão, além de ser uma ordem enfática, ele apresentou para eles o que falar. Uma mensagem poderosa. Digam, o reino de Deus chegou. Que mensagem poderosa. E sabe o que eu acho tremendo? A Bíblia vai dizer que Jesus os enviou de 2 em 2 adiante deles. Os discípulos foram na frente de Jesus. Mas por que isso? Normalmente a gente fala que Deus vai na nossa frente. Por que Jesus mandou eles na frente? Era costume, nos tempos antigos, quando uma autoridade ia visitar um vilarejo, ela mandava os seus arautos na frente. E o que eles tinham que fazer? Aplainar as estradas, arrumar os caminhos e chamarem de casa em casa as pessoas. Olha, venham receber. O rei está chegando, a autoridade está chegando. Venham receber. Jesus envia os discípulos na frente para irem de casa em casa, arrumando o caminho e para dizerem, ei, o reino de Deus chegou, Jesus está vindo, preparem-se para recebê-lo. É disso que se trata o evangelho. O reino de Deus chegou até nós na pessoa de Cristo Jesus. Quando ele pôs, o pé no mar da Galileia, o reino de Deus chegou naquela terra. Sim, quando Jesus pôs o barco no barquinho, quando os discípulos estavam no meio da tempestade, o reino de Deus chegou para aqueles homens. Quando Jesus pôs o pé na terra de Gadá, e aquele moço endemoniado veio ter com ele, o reino de Deus chegou na pessoa de Jesus Cristo, na terra de Gadá, quando aquele moço foi transformado, e então passou a pregar nas 10 cidades em Decápolis. O reino de Deus chegou em Decápolis, porque Jesus transformou a vida de alguém. Hoje eu vim desafiar você, aí em cada canto desta terra, no lugar onde Ele te colocou, a preparar o caminho, a chamar as pessoas e dizer, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Jesus está vivo. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou nessa terra através de você. Através de cada um de nós. Que mensagem poderosa. Eu não sei se você tem noção do poder dessa mensagem. Ela transforma a vida das pessoas. Esses dias eu estava saindo da igreja e encontrei um jovem na porta, assim, na porta da igreja. Cabisbaixo. O que aconteceu com você? Esse pastor, eu não sirvo nem para morrer. Falei, como assim, cara? Não serve nem para morrer. Pastor, a minha vida acabou. Eu sou um fracasso. Eu tentei me matar essa semana. Peguei um cinto.
pus em volta do pescoço e me pendurei. Fechei a porta e me pendurei pelo cinto. Quando eu estava desfalecendo, o cinto arrebentou, pastor. Eu não sirvo nem para morrer. Falei, querido, é porque alguém morreu por você. Você não precisa. Deixa eu te apresentar Jesus. Falei de Jesus para aquele moço. Convidei ele para minha célula. Naquela semana, aquele moço que tinha desistido de tudo, da vida, ele foi na célula e nós fizemos um momento de oração. Nós colocamos uma cadeira no meio, assim, de uma roda na célula. Falei, quem quer algum pedido de oração, alguma situação difícil, vem aqui, senta na cadeira. Aquele moço sentou e começou a contar a sua história, suas mazelas. Nós pegamos e colocamos as mãos sobre ele e começamos a orar por aquele moço, pedindo que Jesus se revelasse a ele. E sentado naquela cadeira, ele fez uma oração entregando a vida para Jesus. Esses dias eu cheguei na igreja, algumas semanas. Estava lá aquele moço. Ele já se batizou e fui falar com ele. Falei, como é que você está? Rafa, como é que está? Pastor, eu estou discipulando 9 pessoas. Deus mudou tudo, eu já comecei o trabalho com ele, a gente está estudando o livro tal, e ele começou a me contar a história. Estava vindo para cá e ele falou, pastor, estou fazendo curso para começar a liderar a célula. Deus muda a vida das pessoas. Eu não sei se você acredita nisso. Quando o reino de Deus chegar, para o teu vizinho, para o teu amigo, se o reino de Deus chegou na sua casa, você vai ter uma dimensão do que é isso. Eu sou grato a Deus por uma irmã lá da igreja chamada Selma. A Selma, ela é uma evangelista, ela fala de Jesus para todo mundo, ela anuncia o reino de Deus chegou. Eu sou grato a Deus pela vida da Selma, porque por causa dela, a família da minha esposa se converteu. O meu sogro era gerente de bingo, tinha uma vida devassa, enrolada. Um dia, ele voltando do bingo para casa, um carro veio atrás dele e deu 8 tiros no carro do meu sogro. Um tiro entrou aqui e saiu pela boca. A sua esposa veio desesperado, levou para o hospital, ele chegou com a pressão 4/2 no hospital. O médico disse para ela, se você acredita em milagres, seu marido precisa de um milagre. A minha sogra entrou com o pijama todo cheio de sangue no banheiro e, desesperada, começou a pedir socorro a Deus e ela lembrou da Selma. Se o Deus da Selma existe, salva o meu marido. O meu sogro ficou bom. Um argentino que fumava desesperadamente, até no chuveiro fumava. Para pagar a promessa que tinha sido curado, começou a ir na igreja. Minha mãe orava para fechar os bingos. Ele era gerente de bingo, falou, não volto mais nessa igreja. Mas a Selma não desistiu dele. Foi na casa, discipulou. Minha sogra, meu sogro, eles se converteram e depois toda a família. O reino de Deus chegou na minha casa por causa da Selma. Ei, aonde estão? Aonde estão os jovens que conhecem a Jesus nesse lugar? Aonde estão aqueles que tiveram uma experiência com Deus? Preguem essa mensagem, ela é poderosa, ela transforma vidas. O reino de Deus chegou. Aleluia. Mas Jesus não apresenta apenas uma mensagem para eles compartilhar. Ele também apresenta uma bênção espiritual. Versículos 5 e 6. Quando entrarem numa casa, digam primeiro paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre eles. Senão, ela voltará para vocês. O que me chama a atenção aqui é que Jesus os manda de casa em casa, não apenas apresentar uma mensagem, mas a ministrarem uma bênção. A palavra paz, na perspectiva bíblica, não representa apenas ausência de guerra. A palavra paz, na perspectiva bíblica, é uma bênção espiritual. É por isso que ele diz, procurem um homem de paz. Se encontrarem este homem, declarem a paz sobre ele. Se esse homem for um homem de paz, a paz do Senhor vai ficar naquele lugar. Porque ele está falando de uma bênção. Uma bênção espiritual. A paz de Deus. Mas como essa paz chega? Todos que recebem a palavra do Evangelho
acreditam na mensagem que o reino de Deus chegou. Essa bênção chega de 3 formas. Ela se manifesta primeiro enquanto paz com os outros. A Bíblia diz em Colossenses: seja a paz o árbitro dos vossos corações. A Bíblia está falando de paz como árbitro, como juiz. O contexto do texto é: suportem uns aos outros em amor. Eu não sei o que julga no tribunal do seu coração. Quem é que julga? A sua razão, suas emoções, as suas ideias. Quando a paz de Deus chega, ela se torna árbitro. E quando julgamos através da paz de Deus, as nossas perspectivas mudam. Talvez você tenha inimizade com alguém, problema com alguém. Seja a paz o árbitro do seu coração. Quando recebemos a bênção da paz, Deus nos dá paz com os outros. Mas Deus também nos dá paz com nós mesmos. A Bíblia diz: não fiquem ansiosos por coisa alguma, Filipenses. Antes levem suas tribulações diante do trono de Deus com ações de graças, e a paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Quando ministramos paz, as pessoas recebem paz com os outros e paz com elas mesmas. Mas, acima de tudo, elas recebem paz com Deus. A Bíblia diz que nós, por causa do pecado, éramos inimigos de Deus. Quando a Bíblia fala: arrependei-vos porque o reino de Deus chegou, a imagem é de um exército vindo na nossa direção. A ira de Deus vai se manifestar, o juízo dele, porque somos pecadores. Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. O que ele está dizendo? Você pode ir de encontro ou você pode se converter. Você vira e anda na direção de Deus. É isso, paz com Deus. Sabe o que eu vim fazer aqui? Levante as mãos, façam assim. Eu vim de caminhão para o Canadá. Um monte de saco de paz na bagagem. E hoje eu vim aqui colocar nas mãos de vocês. Ei, Deus colocou paz. Bênção de paz. Ele colocou paz nas suas mãos, paz nas suas mãos, paz nas suas mãos. Entrem nas casas e ministrem a paz de Deus sobre as pessoas. Vocês vão encontrar homens e mulheres de paz, e a paz do Senhor vai chegar na vida delas e vai transformá-las. Ei, ministrem a paz, derramem paz, levem paz daqui deste lugar, em nome de Jesus, e abençoem muitos. Deus quer usá-los para o louvor da sua glória. Quinta lição. A palavra de Jesus, que acendeu o coração dos discípulos, também falava a respeito de uma provisão plena. O texto diz: reunindo-lhes, deu-lhes poder e autoridade. Eu confesso que quando eu li esse verso, a primeira vez a impressão que eu tive é que havia uma redundância. Ele estava falando a respeito da mesma coisa, poder e autoridade. Mas, na verdade, a Bíblia quer nos apresentar aqui uma realidade espiritual. A autoridade tem a ver com posição. Poder tem a ver com condição, meios para realizar algo. Quer ver um exemplo fácil de entender? Você pode ter um cargo de autoridade. Um presidente da República tem uma posição de autoridade, mas não necessariamente ele tem poder para fazer determinada reforma, determinada mudança. O que Jesus está dizendo é que Deus nos deu poder e autoridade para fazermos a sua obra. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para os discípulos é: tudo o que vocês precisam para cumprir o meu propósito está disponível para vocês. Eu vou repetir: tudo o que você precisa para fazer a obra de Deus, para cumprir o propósito do Senhor na sua vida, está disponível para você. Ele nos deu poder e autoridade. É por isso que na sequência ele vai dizer: não levem alforje, sandália, não levem pão. Tudo o que vocês precisam, eu já providenciei. Muitas vezes não fazemos a obra de Deus porque nos sentimos incapazes. Eu não sei falar,
eu não sei como comunicar, eu não tenho boas histórias. Eu não tenho determinado dom, eu não tenho essa habilidade. Preste atenção em nome de Jesus. Tudo que você precisa para fazer a obra de Deus está à sua disposição. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Existem coisas do poder de Deus que você não conhece. Eu já era pastor e fui numa conferência, pastor Sini. Um evangelista foi pregar na cidade. E eu estava ali assistindo, era um homem muito conhecido. Eu estava lá no fundo. E então ele chamou os pastores jovens, que ele queria orar por eles. E eu estava lá no fundo e só tinham 2 pastores. Naquela época eu tinha 20 e poucos anos. E ele chamou então nós 2. Eu estava com um amigo e nós fomos lá na frente. E ele disse que ia orar por nós. Aquele irmão não chegou perto de mim, ele só estendeu as mãos e orou. E enquanto ele orava, eu fui visitado pelo Espírito Santo. E eu senti algo tão forte, era como se fosse um choque. Eu caí de joelhos no chão e eu fiquei chorando, porque a presença de Deus me visitou. Quando eu levantei, o amigo que estava do meu lado olhou para mim e disse: Michel, o que aconteceu com você? Eu falei: o que aconteceu comigo? Não sei. Ele falou: olha o teu rosto. Eu falei: meu rosto? Ele falou: está tudo empipocado, parece que você está com catapora. Eu, como batista, só que faltava unção da catapora. Saí daquele lugar sem entender nada. Entrei no carro. E aí abaixei o espelhinho para ver se eu estava com aquela marca no rosto mesmo. E aí quando eu olhei, meu rosto tudo empipocado. Falei: Deus, qual o sentido disso? Me explica, não entendi. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: eu deixei uma marca na tua cara, no teu rosto, para você entender que existem coisas do meu poder que você não conhece. Sabe por quê? Nós temos medo de pregar o Evangelho, porque não conhecemos o poder de Deus. Tudo o que você precisa, poder e autoridade, Ele já nos deu para fazermos a sua obra. Por isso Ele diz: curem os doentes e anunciem: o reino de Deus chegou. Hoje eu vim dizer para essa igreja linda no Canadá: curem os doentes. Preguem. Anunciem. Deus deu para vocês poder e autoridade. Os sinais do reino. No reino de Deus não tem dor, doença, os sinais do reino. Quando pregamos, ele sinaliza o reino, para que as pessoas creiam. Você é um ministro desse reino. Cure as pessoas. Pregue o Evangelho. Anuncie: o reino de Deus chegou. Hoje eu queria orar por você. E eu quero clamar que Deus derrame poder e autoridade sobre a sua vida. Que o medo fique aqui, na cruz do Calvário. Que você seja ousado como nunca para pregar o Evangelho. Hoje eu quis te apresentar uma visão. Deus vai fazer algo no condomínio onde você mora. Deus vai fazer algo no lugar onde você trabalha. Deus começou algo nessa terra. Eu vim te apresentar uma mensagem poderosa. Pregue, o reino de Deus chegou. Uma ordem enfática: saiam daqui. Hoje eu vim te desafiar a levar uma bênção para os outros, a encher essa terra de paz. Hoje eu vim te desafiar a se apropriar de poder e autoridade para fazer a obra de Deus. Quantos querem se dispor? Quantos querem se lançar? Venha aqui se você quer receber essa oração. Eu quero orar para que Deus derrame poder
e autoridade sobre a sua vida para pregar o Evangelho. Você vai ser um instrumento de Deus para a salvação de muitas pessoas. Deus vai te usar poderosamente. Amém? Senhor, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante de Ti. Estamos terminando esse tempo de acampamento e fomos tão abençoados, Pai. Que privilégio é poder experimentar a Tua palavra como remédio, palavra que nos cura, que nos levanta, que nos empodera. Obrigado, Senhor. Mas, Pai, não podemos reter aquilo que o Senhor manifestou em nossas vidas. Somos agradecidos e queremos dividir com os outros, Pai, essa palavra, essa mensagem, essa boa notícia maravilhosa. E eu quero clamar agora na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor derrame poder e autoridade sobre a vida dos meus irmãos. Que o Senhor os autorize para pregar o Evangelho. Que eles não tenham medo, Pai. Que eles não se escondam. Pelo contrário, que eles possam sair pelas ruas, Pai. Irem para as praças, entrarem nas casas e declararem que o reino de Deus chegou nessa terra. Eu quero pedir, enquanto eles pregam a palavra, que eles tenham experiências do Teu poder como nunca. Que eles vejam pessoas sendo libertas, que eles vejam curas acontecendo, que eles vejam o Senhor abrindo entendimento de muitos. Ah, Pai, o Senhor nos enviou, então faz o que não podemos fazer. Eu quero pedir, autoriza os meus irmãos através dos Teus sinais, que os Teus sinais os acompanhem e que eles contem o que Jesus fez por eles com paixão, com alegria, com disposição, que de casa em casa eles preguem o Evangelho e o Teu nome seja exaltado nessa terra. Eu quero clamar e declarar sobre essa igreja uma grande colheita, Pai. Eu quero declarar em nome de Jesus que a colheita chegue agora. O Senhor tem pressa. Levanta o Teu povo, levanta trabalhadores nessa terra. Pai, nós queremos mandar embora a incredulidade e queremos sim declarar que cremos que algo novo pode acontecer, Pai. Que os meus irmãos recebam a visão do alto, eles possam crer, assim como aquele dia o Senhor me visitou, me mostrou algo que era muito maior do que eu podia realizar. Eu te louvo porque a Tua visão é maior do que nós mesmos, Pai. Eu te louvo porque o Senhor nos provoca a dependermos do Senhor, a vivermos as coisas do Teu poder. Pai, hoje eu quero clamar em nome de Jesus que os meus irmãos enxerguem o que Deus vai fazer na casa deles, que eles enxerguem o que Deus vai fazer na comunidade onde eles trabalham, que eles enxerguem, Pai, esse país em chamas. Eu quero pedir, incendeia o coração dos jovens, Pai, incendeia o coração dos jovens. Muitos não conhecem o Teu poder, eles só conhecem doutrina, eles só conhecem as histórias dos pais, mas não tem histórias contigo. Eu quero pedir, Pai, os coloca nas ruas, os coloca no meio dos perdidos, e enquanto eles pregam o Evangelho, que o Senhor lhes dê experiências da Tua graça e do Teu favor. Levanta os jovens para orarem, levanta os jovens para clamarem, levanta, Deus, que eles creiam. Poder e autoridade foi colocada sobre as Suas mãos, que eles creiam, Pai. Quero pedir que eles vejam curas acontecendo, milagres, que eles testemunhem. O Senhor é Deus do impossível. O Senhor fala, o Senhor se revela, o Senhor se mostra em sinais. Pai, agora derrama o Teu poder sobre essa casa. Desperta os nossos corações e que algo maravilhoso aconteça nesta terra. Um mover de salvação como nunca. Senhor, eu vi enquanto orava meninos começando reuniões de oração na escola, Pai.
Eu quero pedir que eles não tenham medo de se posicionar onde estudam. Se não deixarem eles se reunirem numa sala, que eles façam no meio do prédio, Pai, no meio da quadra. E que o teu amor se espalhe pelas escolas do Canadá. Deus, vem com a tua graça hoje. O reino de Deus chegou nas escolas de Toronto. O reino de Deus chegou nas faculdades dessa terra. O reino de Deus chegou. Levanta, homens, mulheres, meninos e meninas cheios de fé. E que o teu poder transforme essa terra. Aleluia, Pai. Porque o reino de Deus chegou para nós. Queremos levar o teu reino aonde o Senhor nos enviar. Nos usa, Pai, para o louvor da tua glória. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Deus vai fazer algo novo nesta terra. Creia, creia, creia. Celebre em nome de Jesus. Amém. Não precisa sair do seu lugar. Só fica em pé, por favor. Gente, nós